again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you. Boa noite, família leal. Boa noite aos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nessa noite de hoje, nós solicitamos a todos os irmãos que, unidos em um só coração, possamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo e a Maria Santíssima muita paz para todos os espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Que nesse instante desse nosso Evangelho abençoado, possamos acalmar nossos corações, nossos sentimentos e trazer um pouco de paz, um pouco de tranquilidade às nossas vidas. Vamos iniciar, com a nossa prece. Peço a todos agora que fechem os olhos e sintam essa vibração de amor que emana da espiritualidade, que vem dos céus, que vem do amor que o Cristo tem por nós. Pai misericordioso, em nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, solicitando a presença de nossa Mãe Santíssima, pedimos, ó Pai, que na noite de hoje o Senhor nos visite com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua compreensão e acalme todas as nossas angústias. Suavize nossos problemas existenciais, nossos problemas espirituais, nos fazendo entender, ó Pai, que a chave para o reencontro diário com a espiritualidade maior é a prática do amor, a prática da caridade, o estudo, o cultivo dos bons pensamentos, a perseverança nas boas atitudes e o fortalecimento dos bons sentimentos. Ó Mãe Santíssima, que zelas por nós o tempo inteiro, continua, ó Mãe, com esse olhar doce e santo,
a zelar por nós, a nos fazer compreender cada vez mais que só o amor nos salva, que só o amor nos protege do mal, que só o amor nos faz vencer em todos os segmentos de nossa vida. Que os espíritos protetores do Leal, esses irmãos de luz, amigos inseparáveis, nesse instante possam estar nos abençoando nessa união de mentes e de sentimentos em prol do Evangelho do Cristo. Assim seja. Então, queridos irmãos, antes de iniciarmos o nosso Evangelho propriamente dito, Estela, né, aqui do meu lado, ela está estudando o Livro dos Espíritos, a versão infanto-juvenil, o Livrinho dos Espíritos. Aí eu peço permissão, né, tia Socorro, peço permissão, licença aos irmãos, para que ela leia apenas um pequeno trecho e faça um comentário bem rápido, que ela me pediu isso, aí eu achei muito interessante. Pode começar, Estela. O retorno do espírito. Terminada a existência corpórea, a vida espiritual. Pergunta de Kardec. O que acontece com a alma no momento da morte? Resposta dos espíritos. Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, de onde tinha saído provisoriamente. Ou seja, quando nós desencarnamos, temos a mesma aparência e as mesmas qualidades da nossa última vida. Muito obrigado, Estela, pela sua participação. Todos nós agradecemos. E agora nós vamos iniciar, né, o Evangelho da noite, onde nós retiramos esse Evangelho de João, capítulo 8. Ontem nós estávamos aqui conversando em casa e veio à tona o tema do perdão. Esse tema que é tão espinhoso ainda para nós, um tema muito profundo, um tema que necessita assim um estudo muito grande da nossa parte, uma conversa que nós sempre devemos ter acerca desse tema que atormenta tantas pessoas, né? A falta do perdão atormenta muitos irmãos, atormenta cada um de nós em determinados momentos de nossa vida. E aí estávamos falando sobre o perdão, sobre a dificuldade que nós temos de perdoar. Ainda é uma dificuldade muito grande, mesmo nós sendo cristãos, espíritas, ainda nos deparamos em algumas situações em nossas vidas em que a dificuldade de perdoar ainda é grande. Já éramos para ter vencido essa etapa, mas ainda estamos no caminhar, né? Mas pelo menos estamos a caminho de conseguirmos um dia efetivamente perdoarmos ao nosso próximo. Então, o capítulo 8 de João fala da mulher adúltera. Eu vou fazer a leitura, depois nós faremos os comentários. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós
estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando, um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então, essa passagem, de João é uma passagem muito importante, porque ela nos mostra o valor do perdão. Ela nos mostra o quanto ainda somos, em muitos momentos das nossas vidas, acusadores. Apontamos o dedo, acusamos o irmão e esquecemos das nossas próprias deficiências. Não atinamos dentro da nossa consciência que o erro daquele irmão eu posso já ter cometido no passado, ou eu posso vir a cometer no futuro. Seja nesta vida mesmo, não precisa nem ser numa vida pretérita. Então, eu tenho que fazer essa análise todas as vezes que chega a você, que chega a nós, um comentário maledicente, uma acusação em relação a qualquer que seja a pessoa. Às vezes não necessita nem apenas ser uma pessoa próxima, até mesmo uma pessoa que você não conhece, e vem aquela maledicência, aqueles comentários depreciando a pessoa, acusações, muitas vezes sem provas, e por muitas vezes nós nos deitamos a julgar aquela pessoa, a apontar o nosso dedo. Às vezes andamos com as pedras o tempo todo nas nossas mãos, esperando apenas alguém que nos mostre em quem jogar aquela pedra. E nos esquecemos de trabalhar dentro de nós as nossas próprias deficiências. E em exercitar o amor que Jesus nos ensinou, para que nós jamais levantemos a pedra para quem quer que seja, qualquer um que seja dos nossos irmãos. Essa passagem do Evangelho, para aqui, quando Jesus diz à mulher: vá e não peques mais. Então essa frase também é muito profunda, porque Jesus compreende a situação da mulher, mostra aqueles homens que ali estavam, prestes a apedrejá-la, que eles também tinham pecados, logo não poderiam de forma nenhuma estarem julgando-a. E ele, que era o único que podia julgá-la, porque vejam, o único espírito ali, puro, que poderia julgar aquela mulher seria Jesus. Mas veja o que ele diz: ninguém te julgou e nem eu te julgarei. Agora vás, mas não peques mais. Então vejam a profundidade desse ensinamento do Cristo. Se ele, que poderia julgá-la, não a julgou, como é que aqueles homens, ou como é, trazendo para a nossa vida hoje, como é que nós podemos julgar alguém? Então, esse ensinamento ele é muito profundo. E, a partir daí desse ponto, o espírito de Amélia Rodrigues, nos conta, através de, entre outros, da mediunidade de Divaldo Franco, o prosseguimento dessa história, Amélia nos conta que esse fato aconteceu à tarde, Quando foi ao anoitecer, a mulher, ela foi procurar por Jesus. Atordoada, abalada com tudo que tinha acontecido, ela foi procurar por Jesus na casa onde Jesus estava hospedado. Chegou lá, pediu permissão para falar com Jesus, Jesus a recebeu, e ali ela foi
se justificar ao Cristo. Foi dizer a ele o porquê dela ter cometido o adultério, né? Então ela foi contar que o marido não lhe dava muita atenção, que ele vivia em festas, vivia numa vida desregrada. Então acabou que surgiu outro homem na sua vida, esse homem sedutor, esse homem a conquistou, e ela terminou cedendo ali aquela traição, aquele adultério. Mas ela tinha consciência de que ela estava se justificando, mas que ela tinha cometido um erro, que ela tinha cometido um engano. Né? Ela que só assim, sentiu aquela necessidade de se explicar a Jesus. E Jesus prontamente a compreendeu, né? Disse a ela que daquele momento em diante ela seguisse a vida dela, né? Que a luz ela foi feita para receber a todos aqueles que se arrependem. A mensagem do amor divino, ela está aberta principalmente para aqueles que cometem algum erro, mas que se arrependem e querem modificar as suas vidas. Só que Jesus, sem pedir diretamente, indiretamente, conversando com ela, deu a entender que ali, se ela continuasse na cidade, as pessoas, como têm uma memória muito viva para não esquecerem os erros dos outros, provavelmente não iam esquecer aquele erro dela, ainda mais que foi em praça pública. Ela ali já estava sem o apoio do marido, né? Com certeza, e nem o pai poderia apoiá-la por conta que aquilo tinha acontecido em praça pública. Ela não ia poder contar nem com o apoio do pai. Então, indiretamente, ela entendeu pelas palavras de Jesus que a solução mais adequada para ela seria ela ir para outra cidade onde as pessoas não teriam tido conhecimento daquele fato que tinha acontecido na vida dela. E aí ela compreendeu, né, aquela mensagem bem sutil de Jesus, que em nenhum momento ele disse para ela ir sair da cidade. Na conversa ela entendeu a sutileza do mestre e foi embora, né? Preocupada, como é que ia ser a vida dela, mas foi embora. Eis que, continuando, o Espírito Amélia Rodrigues nos conta de que 10 anos depois, essa mulher encontrava-se residindo na cidade de Tiro. E nessa cidade ela construiu uma casa, um abrigo, onde ela recebia as pessoas necessitadas, os viajantes, doentes. Ela foi tocada de tal maneira pelas palavras do Cristo naquele dia, que ela realmente sentiu ali a necessidade de espalhar a boa nova para todas as pessoas. Então ela sempre falava em Jesus a todos os que a procuravam nessa casa de ajuda aos necessitados. Então ela fazia cuidava dos enfermos, cuidava das feridas das pessoas doentes e falava do Cristo às pessoas, dava aquele consolo espiritual. Então, em uma tarde, né, no final de uma tarde, eis que chega na sua casa um homem quase morto, muito ferido, cheio de feridas pelo corpo. E aí a chamam, ela vai receber mais aquela pessoa necessitada e o recebe, limpa suas feridas, começa a falar de Jesus para ele, e o homem está assim tão quase morto mesmo, tão desfigurado, que ela começa a conversar, falando do Cristo, a cuidar dele, e aí ele olha para ela e diz assim: eu conheci a este Jesus que você fala, mas eu odiei. Porque eu conheci em um dia em que minha mulher, que me traiu, ia ser apedrejada em praça pública e ele não permitiu que ela fosse apedrejada. Mas ele nunca dirigiu nenhuma palavra de consolo a mim, que era o marido. Naquele instante, a mulher reconheceu que aquele homem era o seu esposo. Mas ficou calada, esperando ele terminar de concluir as palavras.
E aí ele disse: mas, com o passar do tempo, eu fui descobrindo dentro de mim que eu estava enganado a respeito de Jesus. Que o que realmente, aquela lição que ele tinha passado naquele dia, tinha sido justa. E eu passei a procurar essa minha mulher em vários lugares, mas nunca a encontrei. Terminei aqui perambulando, adoeci e hoje vim parar aqui na casa da senhora, né? E aí ela olhou para aquele homem, né, emocionada, e disse a seguinte frase, né, que eu vou ler aqui porque eu não gravei tudo, peço licença a vocês. Ela disse o seguinte, olhando para o marido, né: Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe. Longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Então ela disse: descanse, meu irmão, porque graças a Deus, nós dois, tanto eu como você, já encontramos o Cristo. Então são palavras, né, uma história muito bonita, porque a Amélia Rodrigues conta a continuação do desfecho dessa história, e a gente vê uma história de perdão que prossegue, né? Uma história de perdão e de reconciliação, que prosseguiu naquela mesma vida. Graças a Deus não precisou ir para uma vida futura. Então que bom se nós conseguirmos nos reconciliar com todos os nossos inimigos ainda nesta vida, né? Como Jesus mesmo disse: vai e reconcilia-te com teu inimigo, né? Enquanto há tempo. Porque a gente sabe que se esperarmos o desencarne, a situação sempre vai ser mais difícil. O ideal, né, o correto, seria que cada um de nós nos esforçássemos para perdoar ainda nesta encarnação. Lembrando, estudando esse tema para trazer para vocês, lembramos de uma história muito interessante também, muito bonita, de perdão, envolvendo o apóstolo Pedro. Os apóstolos, né, logo após a crucificação do Cristo, a sua ressurreição, eles fundaram a Casa do Caminho, onde Pedro atendia aos doentes, aos necessitados. Ou seja, continuou com o trabalho de Jesus Cristo, no auxílio àquelas pessoas que precisavam de auxílio, de ajuda. E eis que uma tarde, né, chega um homem de posses, junto com seu criado, e bate a porta da Casa do Caminho, né? Bate a porta da casa de Pedro. E Pedro vai atender. Quando Pedro chega na porta que abre, reconhece aquele homem. Aquele homem era um homem distinto, com seu servo ao lado, e assim que Pedro olhou, reconheceu, porque aquele homem tinha sido um dos juízes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma das vozes que mais se levantou contra Jesus, foi justamente a voz desse homem. E Jesus o reconheceu. Desculpa, Pedro o reconheceu. E nesse instante Pedro olhou para aquele homem e disse: que fazes aqui? Que queres aqui? É Pedro com raiva, né? E aí o servo do homem disse: Senhor, este homem está leproso. Naquele tempo, né, a lepra era uma doença terrível e que ninguém queria ter contato com uma pessoa leprosa. Então a família daquele homem tinha o expulsado de casa. Ele tinha sido expulso, não tinha para onde ir, só ficou ali com aquele servo. O servo disse que não tinha condições de cuidar dele. O servo ia embora para outra cidade. E o único lugar que o servo lembrou foi de pedir ajuda ali naquela casa. Então pedir ajuda para aquele homem ficar ali. Que ele provavelmente não ia ter muito tempo de vida, por conta da doença, né? Pedro olhou e disse: de maneira alguma eu vou receber este homem aqui. De forma nenhuma. Ele ajudou a julgar Jesus, e eu não vou ficar com ele aqui de forma nenhuma. Então o homem olhou, não falava nada. E aí o servo bateu a porta na cara deles. Só que
Quando Pedro entra de volta, que se vira, quem aparece? Jesus. Jesus aparece e diz: Pedro, recebas aquele irmão. Pedro diz: mestre, não me peça isso. Me peça qualquer coisa, mestre, menos que eu receba este homem. É impossível, eu não vou conseguir perdoar esse homem e aceitar ele aqui e cuidar dele. E Jesus diz: Pedro, você irá recebê-lo e vai dar a sua cama a ele. E Pedro olha e diz: mas mestre, eu queria que esse homem morresse, eu quero a morte, eu quero que ele morra. Como é que eu vou cuidar dele? Jesus diz: Pedro, todos os que colaboraram na crucificação, naquela situação, todos eles vão viver. Entenda que para a alma culpada não existe coisa mais angustiante do que viver com a culpa. Então você vai, porque pelo menos ele vai morrer aqui e vai morrer bendizendo ao nome do Senhor. Então Pedro, compreendeu finalmente as palavras do Cristo, retornou, quando abriu a porta, o homem ainda estava lá. Então ele o recebeu, deu realmente a sua cama e alguns meses depois, pouco tempo depois, aquele homem desencarnou. Então vejam mais uma história, de perdão. E a resistência que Pedro tem é a resistência nossa. É a resistência que nós temos de perdoar em situações muitas vezes corriqueiras, em situações pequenas. Às vezes um irmão nos ofende, a ofensa nem é tão grande, às vezes é uma coisa que fere até o nosso orgulho, mas que nós nos recusamos a perdoar e alimentamos aquela ofensa, e de repente aquela ofensa que era tão pequena, ela se torna gigantesca. Quando você vai olhar, aquilo ali já tomou uma proporção que você está odiando a pessoa e não sabe ali a origem real daquele sentimento. Porque a falta de perdão, ela vai tomando conta de você. Você vai se tornando uma pessoa exigente em relação aos outros. Você vai querendo ser uma pessoa melhor do que os outros. E isso nós não podemos de jeito nenhum deixar que aconteça conosco. Ainda mais nós, que somos trabalhadores de Jesus, que somos ativos participantes de uma das casas dele, no caso a nossa casa, o Leal. Então como é que eu sou o trabalhador do Leal e não consigo perdoar? Como é que eu sou trabalhador do Cristo e não consigo perdoar? Então, Chico Xavier, ele dizia o seguinte, eu vi essa frase dele hoje: todos nós temos certo grau de periculosidade. Periculosidade vem de perigoso, Então, Chico dizia, inclusive eu tenho certo grau de periculosidade, ou seja, todos nós ainda estamos percorrendo a estrada do erro. Todos nós cometemos e ainda cometeremos erros. Muitas vezes, quando a gente aponta para um irmão e diz a ele, diz uma pessoa, você viu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Meu Deus do céu, como é que fulano conseguiu fazer uma coisa dessa? Demorou, até que demorou, viu, ele fazer aquilo, mas fez. Muita gente chega pra gente e diz isso. E a espiritualidade nos diz que, se nós dissemos isso, ao dizermos isso, se estivéssemos na situação daquele irmão, com certeza teríamos caído muito antes dele. Mas nos apressamos a apontar, nos apressamos a agir como aqueles homens da mulher adúltera, em pegar as nossas pedras e atirar, em julgar. Então nunca julguemos. Coisas desagradáveis, decepções acontecem com todas as pessoas. Emmanuel também disse uma frase que essa semana eu relembrei ela, que dizia assim: só se desilude
quem se iludiu. Então, devemos ter nossas amizades, devemos ter nossos amigos, mas devemos ter a consciência que amigos realmente são poucos. Mal contamos nos dedos de uma única mão nossa. Temos muitos conhecidos, temos muitos colegas, mas amigos são poucos. Então, aquela pessoa que aconteceu de cometer algum deslize com você e você considerava amigo, peça a Deus por ele. Tente. Claro que nós não vamos conseguir esquecer totalmente, mas quando Jesus diz amai os vossos inimigos, né, ele não diz no sentido de que você vai ficar ali, às vezes, criando situações mais difíceis ainda. Mas só o fato de você não desejar o mal, desejar o bem daquela pessoa, vá com Deus, que Deus lhe proteja, mas você vê que o convívio ali não dá certo, às vezes acontece isso, até dentro da própria família, né? Existem N situações. Mas o que você deve buscar, independente de qualquer coisa, é não desejar o mal. Não deseje. Porque eu sei que nós ainda somos deficitários nisso. Então fica ainda dentro do coração da gente aquele desejo daquela vingança pequenininha. Fica. Né? Às vezes a pessoa cometeu aquilo ali e diz assim, fulano ali, tá vendo fulano ali, fez isso comigo, tem 20 anos fez isso comigo. Mas eu deixei pra lá. Mas na verdade não deixou, porque veja que assim que viu, aquela pessoa já lembrou, foi logo disso. Então, na verdade, quando você tem um comentário desse, é porque lá no fundo você ainda quer que a pessoa vá ali, lá na frente, e quebre a cara. Isso ainda faz parte do nosso estágio evolutivo, mas que nós temos que procurar vencer. Se você está com dificuldade de perdoar uma pessoa, peça a Deus, faça uma prece. Se necessário, faça uma prece todo dia. Às vezes a gente vai no centro, coloca o nome de pessoas, geralmente pessoas da nossa família. Nós vamos ao centro e colocamos o nome de pessoas encarnadas, pessoas desencarnadas da nossa família, pessoas que nós amamos, que nós gostamos. Vamos tentar, quando nós voltarmos agora ao centro, colocar ali o nome de uma pessoa que nos fez algum tipo de mal, colocar o nome ali de uma pessoa que nos magoou, colocar ali naquele livro o nome de uma pessoa que nos magoou. Enquanto nós não voltamos ao centro, vamos fazendo as nossas preces, pedindo por aquela pessoa e pedindo realmente a espiritualidade. O Dr. Bezerra diz, peça aos seus mentores espirituais, peça a seus anjos de guarda para lhe ajudar a esquecer aquela situação, para lhe ajudar a perdoar. Então, esse tema do perdão ele é muito importante e é muito bonito na expressão dele, né? Da expressão do que o perdão pode fazer de bom para os nossos espíritos. Quando nós conseguimos perdoar, o quanto a nossa alma fica leve, o quanto os nossos sentimentos fluem melhor, quantas enfermidades nós carregamos dentro de nós por conta da falta de perdão, quantas doenças por conta da falta de perdão. No Livro dos Espíritos, na questão 887, Allan Kardec perguntou aos espíritos: disse Jesus também, amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Os espíritos responderam: sem dúvida. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir o bem por mal. Por este meio nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Então veja, toda vez que você tem um desejo de vingança de um irmão que fez algum mal a você, você está se colocando abaixo dele. Já se você procura restituir o mal que ele lhe fez com o bem, você se torna superior a ele. Então, como nós, espíritas cristãos, podemos ainda cultivar pensamentos de vingança? E às vezes a gente pensa em vingança como algo extraordinário, um plano mirabolante que vamos fazer ali com o irmão. Não, o você desejar o mal, por menor que ele seja, é uma vingança.
Então não, a pessoa lhe fez o mal, vá lá e pague com o bem. É assim que nós vamos mostrar que estamos seguindo o que Jesus nos ensinou. Nós estávamos vendo uma história também de perdão de um rapaz, né, um pai nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno muito sério, que é o fenômeno de suicídio de crianças. Crianças de 9, 10, 11 anos cometendo suicídio. E o filho desse rapaz se suicidou com 9 anos de idade. E o pai ficou ali enlouquecido, sem entender o motivo, o porquê que o filho dele, com 9 anos de idade, imagine, você tem um filho de 9 anos de idade que tira a própria vida. E aí o pai ficou enlouquecido e foi na escola conversar com os professores, conversar com os coleguinhas do filho, também de 9 anos, se eles tinham alguma pista do menino ter feito aquilo. E, pasmem, ele conversou com os colegas, com os professores, mas principalmente o que chama a atenção foram com os coleguinhas da idade dele, 9 anos. E aquelas crianças todas as crianças da sala dele disseram: não, seu filho, nunca tivemos problema com ele. Seu filho era um amor, seu filho era um doce, seu filho era um fofo. Todos éramos amigos do seu filho, companheiros. Sentimos muito a falta dele. E o pai dali saiu, né? Meu Deus. Saiu em parte feliz, porque viu que o filho se dava bem com todo mundo, mas continuou sem entender. Voltou para casa. E naquele mesmo dia ele disse: vou observar o computador do meu filho para ver se eu acho alguma pista ali. E quando ele abriu o computador, o que foi que ele descobriu? Ali no computador estavam os registros de todos os ataques, de todas as perseguições que aqueles mesmos coleguinhas que há pouco tinham dito que o filho dele era um fofo, era um amor, tinham feito contra ele. O menino era perseguido, sofria todo tipo de bullying na sala de aula. E quando ele chegava em casa, que abria o computador, os coleguinhas continuavam os insultos. E eram coisas terríveis, coisas horríveis que o pai foi vendo ali. E ele ficou perplexo. Ele disse: meu Deus, crianças de 9 anos. O que são? Será que isso são se tornando o quê? Pequenos psicopatas? Que tipos de adultos nós vamos ter? Só que foi que esse homem fez. Ao invés de transformar essa descoberta, esse sentimento em revolta, ele perdoou. Perdoou tomando qual atitude? Ele elaborou um programa, ele passou a visitar várias escolas nos Estados Unidos falando sobre o bullying. Falando para se evitar o bullying, contando a história de vida dele e a situação que teve com o filho, e procurando incutir na mente daquelas crianças, daqueles pais, daqueles professores, a amar, a perdoar, porque na verdade, né, o que faltou, o que está faltando em muitas pessoas é o amor. E aí esse pai até hoje ele visita as escolas nos Estados Unidos com esse propósito. Então é transformar, ele transformou aquela coisa ruim, negativa que tinha acontecido, coisa terrível com ele, né, em uma coisa boa. Ele transformou. Então é isso que nós temos que ter a capacidade de fazer. Se alguém nos faz o mal, vamos transformar aquele mal em bem. Não é querendo conviver com aquela pessoa, exigindo a convivência, não. Tem pessoas que são, como é que se diz hoje, né, tóxicas, que realmente o convívio é insuportável, acaba gerando mais e mais e mais problemas. Mas que nós tenhamos a capacidade de transformar aquela atitude negativa que nos feriu em uma coisa positiva, em uma coisa boa. Ah, mas fulano falou mal de mim, disse que eu era isso, que eu era aquilo, me caluniou. Como é que você vai fazer? Pronto. Fulano disse que você não é bom pagador. Mas você tem consciência que você é bom pagador. Mas fulano espalhou ali na cidade que você é velhaco. Mas você não é. Qual vai ser a sua resposta àquela pessoa? Continue pagando em dia todas as suas dívidas. Honrando com todos os seus compromissos. A resposta que você vai dar ao caluniador é a sua atitude, a sua postura. Então, lembrando dessa história, né, é uma mudança
Vejam que interessante. Eu também não conhecia essa história do nosso amigo Chico. Dizem que em uma época, né, na rua de Chico, surgiu um gato. Né, um animalzinho, um gatinho. Só que esse gatinho era muito peralta. Esse gatinho mexia com todo mundo. Corria atrás das crianças. Destruía os jardins das casas. Derrubava utensílios das pessoas nos quintais. Esse gatinho aprontava de tudo. Tudo ele aprontava. As pessoas tinham medo até do gato. As crianças corriam assustadas, os idosos. Então tudo esse gatinho aprontava. E aí aquele gato se tornou famoso, né, na rua por conta das atitudes dele. Chico conhecia, todo mundo conhecia o gato. E quando foi um dia, esse gato não tinha dono. Era um gato ali que se circundou ali na vizinhança e ficou. E quando foi um dia, o gato não apareceu. E todo mundo estranhou, né? Cadê o gato? Cadê o gato? O que ele está aprontando? Cadê o gato? E aí, alguém bateu na porta de Chico. E disse, Chico, deram veneno ao gato. Alguém envenenou o gato e ele está lá no outro lado da rua, estribuchando, morrendo. Chico prontamente, né, vestiu ali seu paletó e foi correndo ver o gatinho. Quando chegou lá, Chico viu o gato ali naquela situação. Aí ele... Acho tão interessante essa história, eu não conhecia essa história. E ele abaixou-se, Chico, colocou a cabeça do gato no seu colo e começou a conversar com o gato. E disse ao gato, olhe, meu irmãozinho, você faz muitas peraltices, muitas traquinagens. Aconteceu que resultou nessa situação que você está. Você tem que mudar o seu jeito. Então vamos fazer o seguinte, eu posso fazer um acordo com você. Aí Chico começou a passar a mão na barriguinha do gato. Vamos fazer um acordo. Se você mudar suas atitudes, você vai ficar bom. Eu vou fazer você ficar bom. E o gatinho, né, as pessoas que viram, né, ficaram assombradas, porque o gatinho olhava ali com aqueles olhos assim para Chico, como que realmente estava entendendo tudo que Chico estava dizendo. E o gatinho ficou bom. Levantou-se. E daquele dia em diante, o gato acabou com todas as traquinagens, acabou com todas as peraltices. E virou um gato dócil, um gato manso, um gato que todo mundo deixou de ter medo, todo mundo passou a gostar daquele gato. E ele viveu mais 13 anos, viu? Viveu mais 13 anos. Então vejam, tudo é a nossa postura, né? Nós temos que mudar as nossas atitudes. Todos os dias Deus nos dá uma chance de mudança. Todos os dias. Dizem que Chico se levantava da cama, sentava e dizia, Senhor, estou pronto para mais um dia. Veja que bonito. Se nós pudéssemos fazer isso. E podemos, basta querermos. Ao invés de acordarmos e dizer, ah, meu Deus, hoje é segunda-feira. Ah, meu Deus, hoje é mais um dia que eu estou trancado em casa com essa pandemia. Ah, meu Deus, hoje é mais um dia que eu vou ter que higienizar as compras que eu vou trazer ali do supermercado. Então, substituir a reclamação pelo agradecimento, que nós temos muita tendência à reclamação. Então, tudo é a mudança de postura. Por conta do tempo, eu guardei uma história aqui, porque eu escutei essa história hoje de manhã e achei essa história muito bonita. Eu acho que até que Tia Socorro já conhece, mas eu tenho que compartilhar com vocês. É uma história de uma mãe, né? Também envolvendo nosso irmão Chico. As histórias do Chico, né, elas são insuperáveis. E essa irmã, se eu não me engano, ela morava no Ceará. Ela perdeu o filho, ela só tinha um filho, né? Filho único, e ele se suicidou. Eu acho que essa história, Tia Socorro conversou comigo sobre suicídio, e falava também de Maria Santíssima, né? E eu vi, disse, né, hoje, quando ela me pediu para falar hoje,
Eu disse, não, eu tenho que contar essa história, nem que seja ao final. E essa mãe, ela foi saiu do Ceará e foi, né, Uberaba, tentar ali ter uma comunicação do filho. Tinha se suicidado. E ela foi, saiu do Ceará, ficou lá hospedada em um hotel em Uberaba, chegou cedo. Eles distribuíam nessa época, né, 30 fichas por dia para as pessoas conversarem com o Chico. E essa mãe, ela pegou a ficha número 1. Foi a primeira ficha. Da agonia, né, que ela estava querendo ali um contato, alguma palavra do filho. A gente sabe que quando acontece um suicídio numa família, toda a família adoece. Todos nós que conhecemos alguém em nossa família que se suicidou, a gente sabe que a família toda adoece, principalmente o pai, a mãe, os irmãos, as pessoas que conviviam ali. É uma coisa que é muito marcante em todo mundo. E essa mãe foi, né, estava ali esperando, pegou a primeira ficha, ela alegre, né, alegre, simpática, finalmente ia conversar com o Chico. Eis que quando já tinha chegado mais gente, já tinham chegado mais, as 30 fichas já tinham se completado, e estaciona um carro em frente ao centro de Chico Xavier. Isso ela não tinha visto Chico ainda, Chico não tinha encontrado ninguém, Chico ainda estava lá dentro, até que ela chegou de madrugada. E estacionou aquele carrão. E desceu uma senhora, via-se que era uma senhora chique, uma senhora rica, de posses, desceu. E desceu desesperada, já tinham acabado as fichas, e ela queria falar com o Chico, porque ela tinha 2 filhos, e os 2 filhos tinham morrido em um acidente de carro. E ela estava desesperada, querendo falar com o Chico. Mas não tinha mais ficha. E aí ela ficou, e agora, né? Então essa mãe que estava ali com a ficha número 1, ela pensou, meu Deus, eu só tinha um filho. Mas analisando, ele tirou a própria vida. Essa mãe tinha 2, mas os 2 morreram em um acidente. Então que agonia essa mãe não está passando. Então ela foi, tirou a ficha da bolsa e deu àquela mãe. E disse, tome, a ficha número 1 é da senhora, para a senhora conversar com o Chico. E aí ela foi embora, voltou para o hotel, né? E ficou lá durante o dia, já tinha pago, estava a hospedagem, já tinha um horário para voltar só no outro dia, então ela foi para o hotel. Quando foi à noite, bate uma pessoa na porta dessa senhora e disse, Chico quer conversar com a senhora. Ela abriu a porta e disse, Chico, é impossível. Impossível, eu tinha a ficha número 1, mas eu dei a minha ficha a outra senhora e não tem como. Não, ele quer que a senhora vá para lá agora ao centro, que ele está lhe esperando. Então ela pegou, né, seguiu a pessoa e foi. Quando ela estava entrando no centro, Chico começou a ler a carta do filho dela. O filho que tinha se suicidado. E aí ele relata a mãe. E diz, minha mãe, eu estava na escuridão, em um lugar muito escuro. Não tinha como eu vir aqui conversar com a senhora. Não tinha como eu enviar uma mensagem através de Chico. Mas, quando Emmanuel, mentor de Chico, viu o que a senhora tinha feito de dar aquela ficha, aquela sua ficha número 1, aquela outra mãe desesperada, quando Emmanuel viu isso, foi me buscar daquela profundeza mais escura onde eu estava e me trouxe aqui. Aquele seu ato, minha mãe, me fez, se possível, estar aqui hoje dando essa comunicação à senhora. O seu amor, né? A sua fé me fez estar aqui. Então aquela situação todinha que tinha acontecido, né, terminou que a mãe pôde ter ali uma mensagem do filho. Então são essas mensagens, né, que nos tocam o coração, que nos falam de perdão,
em que nós possamos realmente nos esforçarmos para colocar o perdão em nossa vida. Não é fácil, não é fácil. Cada um sabe onde o calo lhe dói, né? Onde o sapato aperta. Mas se nós queremos realmente colocarmos Jesus Cristo em nossa vida, se nós queremos realmente, como eu sempre cito muito, né? Sermos trabalhadores do Cristo, nós temos que exercitar a capacidade do perdão. Eu digo isso primeiramente porque o tema do perdão surgiu através de uma falta de perdão que eu ainda tenho em mim. Eu dizendo aqui a minha mulher, Sara, eu ainda não consigo perdoar tal pessoa. Eu ainda não consigo, porque eu lembro. E lá no fundinho eu luto, mas ainda me pego às vezes desejando que aquela pessoa aconteça a mesma coisa com ela. E vejo, a gente estuda, a gente sabe, mas a gente ainda tem esses sentimentos que precisamos trabalhar para tirar da gente. Então eu pensei, meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou começar a pedir a Deus para me ajudar a perdoar. Né? Então é isso que todos nós temos que fazer. Todos nós que estamos ouvindo hoje esse evangelho e que temos alguém que temos que perdoar, façamos isso. Eu vou fazer isso. Vamos fazer a nossa prece. Pedir a Deus todo dia, meu Deus, me ajuda a perdoar. Se não for todo dia, mas quando lembrar daquela pessoa, automaticamente, faça uma prece. Onde quer que você esteja, tá na rua e viu a pessoa. Peça ali a Deus força para você perdoar aquela pessoa. Porque a gente não sabe a hora do nosso desencarne. Podemos desencarnar a qualquer instante. E vai ser tão bom se nós desencarnarmos com a consciência tranquila de realmente termos perdoado. Então é isso, né? Vamos fazer Eu tinha mais história para contar, mas não vou contar não, que Sara já está dizendo que o tempo está acabando, 4 minutos. Então vamos fazer a prece de encerramento. Vamos mais uma vez fecharmos nossos olhos, né? Vamos aqui. Primeiramente eu agradeço a Tia Socorro mais uma vez pelo convite. Para mim é uma felicidade e uma alegria estar aqui falando a vocês sobre Jesus, como para todos nós, né? Sempre deve ser uma alegria muito grande falarmos sobre Jesus, cada um com o seu jeito. Não existe jeito melhor nem pior de falar de Jesus. Todos que falam de Jesus estão com Ele e é válido e é maravilhoso poder falar de Jesus. Agradeço a todos os nossos irmãos que durante esse período de quarentena estão aqui na terça-feira ouvindo e fazendo as lives, que deixam muitas vezes sua situação de conforto aos afazeres, mas lembram de que Jesus está sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Então agradeço a esses irmãos. Deus, agradecemos, ó Pai, nós, os teus filhos, que ainda temos tanta dificuldade em perdoar o Senhor. Mãe Santíssima, tantos irmãos suicidas que clamam o teu perdão nesse instante, que no momento do desencarne já tinham aquele arrependimento, mas infelizmente o desencarne já estava se processando. Sabemos que esses irmãos, ó minha mãe, possuem a misericórdia divina em seu auxílio, e que vós sois a mãe protetora deles. Que eles também exercitem o perdão a eles mesmos. Sabemos através de várias literaturas espíritas que a dificuldade desses irmãos se perdoarem é imensa, incalculável e inimaginável para nós. Mas o seu amor, mãe, os toca
e os faz entender pouco a pouco que todas as dificuldades serão vencidas. Que Jesus nos ajude sempre a perdoar. Que tenhamos a humildade de pedir perdão quando for necessário. Pedir perdão também é um exercício de humildade. Perdoar e pedir perdão. Que Dr. Bezerra nos ilumine, que André Luiz nos fortaleça, que a espiritualidade maior do Leal atue hoje, como sempre vem atuado, em cada um dos lares dos que aqui estão ouvindo esse Evangelho. Que o lar de vocês seja abençoado por Nossa Senhora nessa noite. Assim seja. Assim seja. Jesus, breathe with me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe with me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Vai gravar, sabe? Vai gravar.